Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, com o seguinte tema: unidade, serviço e crescimento. Hoje nós vamos entrar no terceiro tópico. A unidade cristã é enriquecida pela diversidade dos dons. Parte 1. Efésios capítulo 4, do verso 7 ao verso 12. Por que parte 1? Porque nós vamos ver algumas coisas hoje a respeito dos dons. E amanhã nós vamos entrar sobre os dons, quais são os dons e qual é a utilidade dele na vida do cristão e na vida da comunidade cristã. Então, para que serve a diversidade dos dons? Nós vamos ver que o agir de Deus para buscar e salvar o perdido é maravilhoso. Vejamos. Primeiro, ele envia Jesus para salvar o pecador. Jesus Cristo veio para morrer naquela cruz para perdoar, justificar e salvar o pecador. Depois, ele promete que derramaria o Espírito Santo. Então, ele sela aos que creem em Cristo Jesus com o Espírito Santo no momento da conversão. No momento que cremos em Cristo Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, ele nos reveste com virtudes, que são os frutos do Espírito Santo, que é o tratar do caráter humano, e com os dons, que são ferramentas, podemos dizer assim, para capacitar o cristão a fazer a obra do Senhor. Então, ele derrama sobre nós os dons do Espírito Santo. Esta diversidade dos dons espirituais serve e contribui para a unidade cristã da igreja. Então, a diversidade dos dons, ela serve para contribuir gradativamente com o fortalecimento, com o crescimento da unidade cristã entre a comunidade cristã e a unidade com Deus, com a Trindade. Então, para isso que serve a diversidade dos dons, para o aprimoramento da igreja, de cada cristão, para a glória de Deus. Nenhum cristão é igual ao outro. Como explicamos isso? Quando nós olhamos para esta frase, nenhum cristão é igual ao outro, não tem como não trazer à nossa memória esta frase, assim como ninguém é igual a ninguém. Ou seja, ninguém vai ser igual ao outro. Desta mesma forma, o cristão também não é igual ao outro cristão. Mesmo o cristão sendo salvo pelo mesmo sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz, mesmo sendo revestido com o mesmo Espírito Santo, nós não podemos imaginar que seremos iguais em tudo. Por quê? Por causa dos dons espirituais, que fluem na vida de cada um de maneira diversa para atingir a um objetivo específico na vida de cada cristão. Então, cada cristão vai receber um dom específico com objetivo específico para trabalhar na obra do Senhor. Nem todos vão receber o mesmo dom. Ele é doado por Deus para um princípio, para um objetivo ou propósito específico na seara do Senhor. Então, são diversidade de dons, mas para cada cristão ele vai receber um dom específico. Possa ser que alguém receba dons a mais, mas o objetivo, o propósito que é o principal, glorificar a Deus na sua vida. Então, como templo do Espírito Santo, nós, igreja, eu não estou falando de religião e nem de denominação, eu estou falando de você como
habitação do Espírito Santo de Deus na sua vida, se você crê em Cristo Jesus, na sua vida vai fluir os frutos do Espírito Santo, virtudes que ele vai trabalhar na nossa vida e na sua vida, e dons espirituais, ferramentas que vão capacitar você para determinada obra do Senhor na comunidade e na sociedade, na comunidade cristã e na sociedade. Qual é a definição então de dons? A palavra dons vem do grego charisma, que literalmente significa presente oferecido de boa vontade, ou seja, é um revestimento especial para a vida da igreja. Novamente eu falo, a igreja aqui é você, é eu, somos nós, templos do Espírito Santo e não uma religião. E para o serviço no reino de Deus, cada cristão como igreja recebe graça suficiente para ter sua habilidade espiritual, ou seja, ninguém é desqualificado que fique à margem do serviço, porque os dons foi concedido a cada um para um proveito, para uma realização, para determinada obra. Então ninguém vai ser melhor do que ninguém. Eu recebi tal dom, então eu sou melhor do que fulano. Não é isso. Todos os dons têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito para realizar a obra do Senhor. Então não tem essa dos melhores dons. Se nós olharmos para isso, quando nós olhamos 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 13 fala lá, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Então, o maior dom que nós podemos receber é o dom de amar. Amar a Deus e amar ao próximo. Esse deveria ser buscado de todo o coração e de toda a alma, ser vivido e praticado em todos os momentos. Quem é o doador dos dons? Quem derrama sobre nós os dons? Quem aplica esses dons? Em Efésios capítulo 4, versos 7 a 8 diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele, Jesus Cristo, subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ou seja, de acordo com Paulo, o doador dos dons é o próprio Jesus Cristo. Paulo diz, quando ele subiu às alturas, ele quer mostrar para nós, para mostrar que a concessão dos dons faz parte da vitória de Cristo na cruz e de seu estado glorificado, que ele vive à direita de Deus. Isso fica bem claro em Romanos capítulo 8, verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele intercede e ele derrama sobre nós, por meio do Espírito Santo, os dons espirituais. E assim, Cristo distribui dons à sua igreja no sentido de edificá-la e levá-la à maturidade cristã para toda boa obra. Então, novamente eu falo, ele distribui dons a você, a mim, a nós, no sentido de edificar, de levar à maturidade cristã para fazermos ou realizarmos toda a boa obra do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus. Efésios capítulo 4, verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas, para encher a nossa vida, para derramar sobre nós os seus dons, preencher os vazios que há na nossa vida. Qual é o propósito dos dons? Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, Paulo diz à igreja dos Coríntios que os dons que são derramados sobre nós, a manifestação desses dons, diz,
A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então, o propósito dos dons espirituais tem a finalidade de um fim proveitoso. Ou seja, quando nós somos capacitados, a finalidade é um fim proveitoso para a glória de Deus, para a obra de Deus. Por isso que Cristo fala, ensina aos cristãos que tudo é para manifestar a glória de Deus. Todas as coisas é para manifestar a glória de Deus. Então, quando nós olhamos para Efésios capítulo 4, versos 7 a 12, nós vamos ver que nesses versos Paulo afirma que o propósito dos dons é visando um fim proveitoso. Ou seja, ele vê esse fim proveitoso de maneiras em nosso texto, de duas maneiras em nosso texto. Efésios 4:12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então você vai ver aqui duas maneiras pela qual o propósito de Deus se cumpre através do derramar dos dons espirituais. Dois propósitos bem específicos. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Versículo 12. Ou seja, pastores e mestres são chamados para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. Então, quando ele dá os dons espirituais para pastores e mestres, é para o aperfeiçoamento da comunidade cristã, da igreja de Cristo, da igreja de Deus, do povo de Deus. Para a edificação do corpo de Cristo, verso 12. Dons não são para se exibir, para partidarismo ou divisão da igreja. Eles devem produzir bem-estar da comunidade, da edificação do corpo de Cristo, a igreja, ou seja, a edificação espiritual do povo de Deus. Então, quando fala da edificação do corpo de Cristo, os dons é para a edificação do corpo, e não para proveito próprio, e não para chamar a atenção própria. Há muitos que chamam atenção para si por causa dos seus dons e deixam de glorificar a Deus. Esse não é o propósito dos dons espirituais. Os dons espirituais são dados para a edificação da igreja e não para si próprio. Então, o que é que nós aprendemos aqui, queridos? Nós aprendemos que a unidade cristã é enriquecida pela diversidade dos dons. Para que serve a diversidade dos dons? Nenhum cristão é igual ao outro. Nós vimos que cada um recebe um dom específico para o objetivo ou propósito específico. A definição dos dons. Nós vimos quem é o doador dos dons, Jesus Cristo, e qual é o propósito dos dons. A edificação do corpo de Cristo. E assim vivemos para a glória de Deus. Amanhã nós vamos ver quais são os tipos de dons e a aplicação deles na vida do cristão e na vida da comunidade cristã. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, porque o Senhor nos dá o Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha em nossa vida com as virtudes do Espírito Santo, com as virtudes que Deus quer tratar na nossa vida e também com os dons, ou seja, ferramentas que vão tratar na nossa vida para que possamos desempenhar a boa obra do Senhor. Aplica isso, Senhor Deus, em todos os momentos na nossa história, para que possamos viver para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Sustenta, Senhor Deus, as nossas vidas na Tua palavra, para vivermos na Tua palavra. Trabalhe em cada coração para termos a certeza da salvação pela fé em Cristo Jesus. E assim sermos selados com o Espírito Santo, que vai trabalhar
os frutos e os dons para o nosso crescimento, o amadurecimento da nossa fé e da nossa vida. Abençoa, Senhor Deus, cada ouvinte. Se há alguém enfermo, coloque a tua mão de cura, mas seja feita a tua vontade. Abençoe cada família, ó Pai, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.